começar aqui da lateral, né? A gente chama de parede lateral. Na parede lateral a gente tem várias informações. Ali tem a data de fabricação, ali tem os componentes, os dados técnicos, né? De espessura, de largura, né? A gente tem o tipo de pneu que a gente está usando, né? Logo acima a gente tem aqui o que a gente chama de ombro, né? Que faz a ligação aqui da parede lateral com a banda de rodagem, né? Aí aqui a gente tem, sobre a banda de rodagem, a gente tem aqui essas barrinhas, né? O que o povo chama de TWI, né? Aqui dentro nós temos as ranhuras, né? Que estão aqui sobre essa parte maior de borracha aqui. E aí a gente tem, entre esses frisos, assim, a gente tem os sulcos, né? Que são partes mais profundas. A gente vai entender, né, qual que é a profundidade disso aqui depois. Na parte de baixo, que aí já não é tão interessante na perícia, né? Mas tem as cintas de estabilidade, estabilizadora que a gente chama, tem a carcaça, né? Isso aí é o que dá o nome ao pneu, né? O processo construtivo, né? Por exemplo, esse pneu é um pneu, por exemplo, radial, né? A estanque, talão, enfim, são componentes de um pneu. Na fabricação, a gente precisa ter esses componentes ali para a fabricação desse pneu. Mas para a gente, em termos de perícia, né, de vistoria, em termos de avaliação, de análise desses pneus, isso acaba sendo irrelevante, né? Dando sequência aqui, a gente tem então o seguinte, né? Aqui no caso, nos pneumáticos do veículo, a gente pode... eu uso muito, pessoal, esse medidor de profundidade dos sulcos ali, né? Mas isso mais por questão de elaboração de laudo técnico, né? Elaboração do laudo para entrega do cliente. Aí eu uso essas vezes esse instrumentozinho para quantificar, saber se o pneu tem 50% de vida útil ainda, né? E no caso eu uso só para isso. Mas no caso de uma avaliação assim, para uma compra, uma avaliação mais simples, dá para olhar pelo TWI, né? Na verdade, a gente tem entre os sulcos, né, tem um relevo que a gente chama de TWI, está relacionado com a profundidade mínima que precisa ter para que você possa identificar se esse pneu ainda pode estar em circulação. Então, se chama TWI. Depois a gente vai dando uma olhadinha nisso aí na imagem e a gente consegue entender, tá? Logo, esse aqui, por exemplo, tem 3,327 milímetros, por exemplo, né? A profundidade mínima desse TWI, pelas leis, pela norma, é de 1,6 milímetro, né? Então a gente pôs ali 1,6 milímetro. Ainda é o mínimo que precisa, né? Então a gente vai observar aqui um pneu já gasto, né? Aqui dá para ver claramente na foto onde eu ponho o meu dedo ali, que esse pneu já está muito gasto, né? Provavelmente ali já passou em todos os pontos do pneu do TWI, já está pegando o TWI, ou seja, já está consumindo ele. Então esse friso está muito baixinho, né? Já está no fim da vida útil. E a gente, quando pega um pneu novo, é que a gente começa a ver a diferença, né, gente? A gente começa a ver a profundidade dos sulcos ali, que é muito diferente, né? E por que é muito diferente? É porque os pneus novos, é claro que depende do fabricante, né, pessoal? Mas ali uma média de 8 milímetros, olha, presta atenção, 8 milímetros, né? O TWI ali em torno de 1,6 milímetros. Então, quer dizer, imaginar que um pneu, olha, quanto você pode rodar. Então, tem que ficar atento àquilo ali para não extrapolar. Aí, por questão de segurança e tudo, então, dê uma olhadinha, vê como que está sendo desgastado esse pneu, porque isso pode representar, por exemplo, a manutenção desse veículo, se está tendo ou não manutenção. Assim, dando sequência aqui, a gente tem o seguinte, então, ó, pneu novo, né, seria essa relação.
Aqui que a gente tem que tomar muito cuidado. Aqui é um caso de um pneu, isso aí foi até uma questão de outro trabalho ali relativo à perícia, né? Mas enfim, trouxe o pneu aqui para vocês visualizarem algumas informações importantes. Ó. Aqui quando a gente pega o pneu desse veículo, a gente dá uma olhada no seguinte, pessoal. Aqui tem uma inscrição que a gente chama de DOT, né? Aí esse DOT aqui, aí você vem um pouquinho mais à frente aqui, ó. Tem, por exemplo, aqui o número 2815. O que representa esse 2815? Na verdade, esse DOT está relacionado com a data de fabricação desse pneumático, sabe, pessoal? Então, o que acontece? Esse pneu ali, ele foi fabricado na 28ª semana do ano de 2015. Então, por exemplo, imagine para que isso serve uma análise da compra de um carro. Se você imaginar que o carro, por exemplo, ele é 2015, por exemplo. Aí você pega esse carro 2015, a pessoa vira para você e fala assim, não, os pneus são originais do carro, né? Peça genuína, né? Saiu com ele da linha de montagem. E aí você fica em dúvida, será que é mesmo? Será que esse pneu ainda é original? Aí o que você pode fazer? Você pode conferir a data de fabricação. Suponhamos que esse pneu tivesse ali uma data de, sei lá, 22. Então, 28ª semana do ano de 2022. Então, seria mentira, né? Esse veículo já teria substituído o pneu. Então, é para isso que a gente usa, né? Para a gente avaliar se esse pneu ainda é original ou não. Para a gente tentar fazer uma estimativa ali de quilometragem, né? Saber qual é a estimativa dessa quilometragem, porque a gente tem um consumo ali médio, né? Imaginar que o pneu dura aí uma média de, talvez, sei lá, 40 mil quilômetros. Depende, claro, da pavimentação, depende de como que a pessoa anda, né? Eu sei disso, mas dá para ter uma estimativa, né? Você pode pegar ali e saber, mais ou menos, olhando a quilometragem e olhando o pneu. Então, é uma boa avaliação a ser feita. Eu, pelo menos, faço sempre, né? Dando sequência, né? Tá aí, ó. DOT, então, é a data de fabricação dos pneus. E a questão de pneu. Pneu tem validade, não tem validade? Gente, precisamos entender que o pneu é um composto químico, né? E o fabricante garante a ele 5 anos de garantia. Isso aí quer dizer que tem boa aderência, isso aí quer dizer que ele está livre ali, ou ele está livre, não. Ele está garantido de questões do pneu estourar, questões de arrebentar algumas partes, né, de arrebentar a cinta, né, ou seja, ali qualquer avaria que tenha de uso normal, eles garantem isso. Mas quer dizer então que passou de 5 anos, eu tenho que trocar o meu pneu? Na verdade, é garantia de 5 anos. É claro que à medida que o pneu vai envelhecendo, então, por exemplo, a pessoa fala assim, eu tenho um carro de 10 anos, 15 anos, nunca troquei o pneu. Isso não é bom, porque a borracha vai ficando ressecada, a aderência vai reduzindo, né, o escoamento do fluido pode piorar. Enfim, é só uma questão de tomar cuidado, ver o estado geral do veículo, se não está trincado, ver se não está rachando. Se não estiver acontecendo nada disso, se a borracha não estiver ressecada, tudo bem, vida que segue, né? Não tem problema. Mas ele tem garantia de 5 anos. Não tem nada a ver com, tem que trocar meu pneu com 5 anos. Não existe isso, né? Inclusive, quando tem um step, né, eu recomendo, né, que você tem um step no carro, utilize esse step para que ele não fique também guardado por muitos anos e de repente depois você não pode nem usar esse step. Né? Então, quando dá, é recomendado que você utilize o step. Pelo menos é o que eu acho. Né? Então, faz a avaliação, dá uma olhada como que a pessoa cuida desse carro através dos pneus. Isso é muito importante. Tá aí, então, o que eu acabei de falar, né? Só a inscrição e a data. Tá? Especificações técnicas dos pneus. Aí entra, né, ali, como eu falei com vocês, né, as informações que a gente tem técnica, né, espessura, né, largura, né. Vamos ver o que nós temos aqui, ó. Por exemplo, ali a gente tem 175, 65, R14,
92, 82, 92T, não sei, algo do tipo. O que significa isso? Ó, 175 é milímetros, então isso é a largura do pneu. Está ali na banda de rodagem, né? Então você tem largura de 175 milímetros, né? 65 é 65% da largura, então isso aí é a altura da lateral. Tá? R significa que esse pneu é do tipo construtivo, radial. 14 é o número 14 que está ali, é o diâmetro interno do pneu, só que aí é em polegadas. 82, né? Eu falei que eu não estava vendo muito bem, se era 82 ou 92, é 82. É a carga máxima de 475 kg. Onde é que você consegue ver isso? Novamente, o Google, você tem essas informações, né? Existem tabelas para isso, né? T é velocidade máxima, no caso é de 190 km por hora. Então, nesse caso, você consegue também essa tabelinha na internet e acaba tendo essa informação. Aqui é uma informação, eu uso mais ali, isso é mais para, de repente, a compra de um pneu, né? Eu acho que olhar isso aqui, olhar se o pneu é original do carro ou não, eu costumo olhar muito essa especificação. Ah, pneu, por exemplo, pneu original, mas aí eu vou lá e olho, e esse não é o pneu original desse veículo. Então, quer dizer, foi trocado em algum momento, né? Então, isso é importante.